Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o quarto episódio da segunda temporada do Haja Saúde, o primeiro podcast integralmente produzido no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Neste episódio, vamos conversar sobre salvar vidas através da doação de órgãos para transplantação, um tema complexo, sensível e admirável. A doação de órgãos, seja em vida, seja após a morte, é um dos maiores atos de bondade entre seres humanos. Trata-se de um gesto altruísta que vai beneficiar doentes que têm uma necessidade vital de um transplante de um órgão. Agora, escute bem. A equipa de colheita de órgãos e tecidos do Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo esteve envolvida em 2024 na colheita de 14 órgãos, repito, 14 órgãos, 8 fígados e 6 rins, superando a média nacional de doação de órgãos de dadores falecidos. Estes órgãos vitais permitiram salvar as vidas de alguns dos mais de 2.000 doentes que aguardam por um transplante em Portugal. Senta-se hoje no consultório connosco a médica intensivista Lucília Pessoa, coordenadora precisamente desta equipa de colheita de órgãos e tecidos do Serviço de Medicina Intensiva da ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E é um prazer tê-la aqui connosco, não só para celebrarmos estes números, que são os números esplendorosos pelo que significam de vida e de qualidade de vida para estes doentes, e também para nos explicar o que é isto da recolha de órgãos, como é que se processa. E é um tema que não é muito conhecido e convém as pessoas conhecerem, não, para perceberem do que é que se trata. Vamos lá então, está aberto o consultório. Haja saúde. Doutora, antes de mais, gostava de perceber porque é que escolheu esta especialidade. Eu sou médica de medicina interna de formação. Havia a paixão do doente crítico, do doente grave, aquele por quem nós podemos realmente salvar vidas, ou podemos fazer realmente uma grande diferença. E, portanto, acabei por fazer a medicina intensiva. Já na medicina intensiva, o meu diretor propôs-me fazer a formação em coordenadora de transplantes, é assim que se chama, embora eu não faça transplantes. E eu fiz a formação, um bocadinho para aprender mais, mas ficou a paixão também. E, portanto, desde 2011 eu sou a coordenadora e tem sido muito gratificante para mim e para o resto da equipa. O que é que acha que viu em si o seu coordenador? Uma atenção especial aqui, doutora? Pois, é uma boa pergunta. Não sei. Ainda havia muito poucos em Portugal. Nós já tínhamos a valência de colheita de órgãos. Era ele o coordenador na altura. E havia muito poucos em Portugal. Este foi o meu curso, foi o segundo, ou o terceiro, penso que foi o segundo. E precisávamos de mais. Na altura também éramos poucos na unidade. E, portanto, ele achou que eu poderia fazer isto bem e acho que achou muito bem. E isto aqui já nesta unidade? Já no Médio Tejo, não é? Sim, não se chamava ainda o LS Médio Tejo. Chamava Centro Hospitalar do Médio Tejo. Centro Hospitalar Médio Tejo. A unidade desde 2009 que funciona aqui.
Esta é uma equipa multidisciplinar, portanto envolve muitas pessoas e envolve sobretudo uma atenção muito especial ao doente. Já vamos lá, já vamos falar em tudo o que isto envolve, mas antes de mais perguntar-lhe em que é que consiste a transplantação ou, como comumente se diz, o transplante de órgãos. É um processo complexo em que se retira um órgão, pode ser de um vivo ou de uma pessoa já falecida, se retira um órgão de uma pessoa e, por cirurgia, vai-se implantar em alguém que precisa dela. São cirurgias muito complexas, equipas muito especializadas nisto e que permitem realmente, por este transplante, dar vida às pessoas ou dar qualidade de vida a outros. É uma das áreas da medicina que parece magia. Não é? Exatamente. Parece uma coisa mágica. Às vezes quase que é. Como é que é possível conseguir? Qual é um dos principais obstáculos? É a rejeição do órgão, é isso, doutora? Não há muitos, a seleção é feita é uma seleção muito estrita, muito pormenorizada, isso não passa por nós, é o gabinete coordenador de colheitas, mas é assegurada a compatibilidade entre o dador e o receptor. É claro que pode haver sempre rejeição, mas as taxas de rejeição até são baixas e não são maiores em Portugal do que nos outros países. O principal obstáculo é precisamente a falta de dadores, a falta de identificação de potenciais dadores que possam realmente ser transplantados com exatamente. Antes de mais, que órgãos e que tecidos podem ser doados? Os órgãos nobres, sobretudo, portanto, há órgãos com os quais a gente, por exemplo, o baço a gente passa perfeitamente sem ele e isto não é transplantado. Agora, o coração, os pulmões podem ir, dependendo da patologia do receptor, podem ir para um receptor ou para dois até. Estamos a falar em dadores mortos. Sim, falecidos, sim. Falecidos. O fígado, que também, dependendo do receptor, se é uma criança ou se é um receptor pequenino, até pode ser para dois. Os rins, para dois. O pâncreas. O intestino também se faz, mas não em Portugal ainda. Isto, portanto, dadores falecidos. Dadores vivos pode-se dar rim, temos dois, podemos dar um. Por exemplo, algum familiar que precise. E fígado pode-se dar parte do fígado. Portanto, é possível separar e dar parte do fígado. Quanto aos tecidos, praticamente tudo, córneas, válvulas cardíacas, que os nossos dadores também são colhidas, quando vêm colher os órgãos também colhem válvulas, vasos, artérias e veias, osso, músculo, tendões, líquido amniótico, placenta, falta-me qualquer coisa, pele, não sei se já disse, mas as queimaduras, por exemplo, que precisam de enxertos de pele, e há mais. Que tipo de colheitas é que são feitas aqui na ULS do Médio Tejo? Nós aqui, para já, fazemos só colheitas de órgãos de dadores falecidos, e nomeadamente dadores em morte cerebral. Os dadores vivos requerem outro tipo de procedimentos e que não se fazem cá, e geralmente não, sempre são feitos no sítio onde se vai transplantar, está lá o dador, está lá o receptor, lado a lado. Quanto aos tecidos, nós ainda não temos, mas é um processo que vai se iniciar mais tardar o ano que vem. Portanto, estamos nesta altura na fase inicial de organização do processo e de formação das pessoas para começarmos a colher tecidos também, pelo menos alguns. Córneas e osso é aquilo que está previsto para o princípio do projeto. Portanto, aqui o que se faz é a recolha de órgãos e há um protocolo com o Hospital de Santa Maria, é isto, não é, doutora? E o que acontece é que são transportados rapidamente para lá, onde são feitas então as cirurgias para transplantação e implantação dos órgãos. Exatamente. Pode explicar qual é o conceito de morte encefálica ou morte cerebral, sob a perspectiva médica, para as pessoas perceberem? Ainda antes disso, portanto, nós aqui, dentro dos transplantes de órgãos, há 3 tipos, portanto, os dadores vivos, que já falamos, há os dadores em morte cerebral, ou em morte por critérios neurológicos, que é como agora se designa, e que é a única que nós fazemos cá. E depois há os dadores em paragem cardiocirculatória, que esses já exigem tecnologia muito específica, são as pessoas que têm, por exemplo, têm um infarto na rua, são assistidos por uma viatura médica, são rapidamente conduzidos em manobras de reanimação, são conduzidos a um hospital
que tenha esse tipo de procedimento, que é muito mais tecnológico do que aquilo que nós temos cá, e envolve circulação extracorporal, e, portanto, não é acessível a nós. E aí depois é feita a colheita. E há ainda os de coração parado, que é, por exemplo, um doente que morre na enfermaria, não é uma morte por causa do sistema nervoso, morre por uma pneumonia, morre por outra patologia qualquer, vai para a morgue e durante os tecidos, aí estes só servem para tecidos, os tecidos ainda são viáveis durante algumas horas e é nesses precisamente que nós iremos fazer as colheitas de tecidos. Muito identificar bem. Os que faleceram, aqueles que são potenciais dadores de pele, por exemplo, ou de córneas, e depois ir lá colher. Portanto, isso é o que eventualmente se irá fazer exatamente, aqui no Hospital de Abrantes, neste momento, só morte cerebral. Morte cerebral. E órgãos, sim. E como é que, então, qual é esse conceito de morte cerebral ou morte encefálica? É um conceito, está muito bem definido, foi definido já há alguns anos pela Ordem dos Médicos e foi transcrita para a legislação, portanto está publicada em lei já aqui há alguns anos. É um conceito muito bem definido, mas que faz muita confusão, é muito difícil de compreender para muitas pessoas e até mesmo para muitos profissionais. Pois, por isso é que eu pergunto e peço que explique, muito bem explicadinho. Pois, é uma daquelas coisas que às vezes é difícil transmitirmos aos familiares do doente ou aos nossos colegas quando nós começamos este projeto. Às vezes era difícil de compreender e aceitarem isto. O que é a morte cerebral? Portanto, é morte cerebral. Está tudo dito. Portanto, o cérebro resulta de uma lesão catastrófica do sistema nervoso central e o cérebro perde todas as suas funções. Portanto, o doente fica em coma, não tem resposta nenhuma, nem à dor, nem aos outros estímulos que nós fazemos, mas mantém ainda alguns reflexos que não têm origem no cérebro propriamente dito, têm origem em centros mais cá em baixo, que é, por exemplo, mantém os batimentos cardíacos, a respiração já não, mas os rins, como estão a receber circulação, ainda funcionam. Portanto, funciona abaixo do cérebro, mas por mecanismos reflexos. No entanto, o cérebro é que nos controla tudo. Portanto, são lesões irreversíveis, têm que ser lesões irreversíveis, claro, catastróficas, e que vão evoluir para a perda total mesmo daqueles reflexos dos batimentos cardíacos e outros. Portanto, é previsível esse tempo até à morte total, digamos assim? Não. Não, essa é que é a questão que põe sim. muitas dúvidas, não é, doutora? Sim, não, o que põe muitas dúvidas é precisamente o que é a morte cerebral. Porque, por exemplo, os familiares vão lá visitar o seu doente e vem o peito a mexer, porque temos um ventilador a fazê-lo respirar. Vem o monitor com os batimentos cardíacos. É um organismo vivo. Exatamente, uma tensão que até está normal e tem dificuldade em perceber que aquela pessoa já está morta. Desabitada. Exatamente. Portanto, entretanto, quando nós fazemos as provas de morte cerebral, quando verificamos que está em morte cerebral, nós assinamos o óbito. Nós declaramos e assinamos o óbito, porque a pessoa está morta. Podemos manter artificialmente o resto das funções, que às vezes depende do doente, mas alguns é umas horas e a outros é alguns dias. Portanto, manter até haver a possibilidade da colheita. Mas isto, e nós enfrentamos, quando começamos este procedimento, tivemos algumas resistências mesmo dos profissionais, precisamente porque era um conceito muito difícil de aceitar, não é? Na nossa cabeça é difícil de aceitar. Mas é uma coisa que está perfeitamente estudada, está perfeitamente definida como é que se faz. Há critérios muito estritos para fazer as provas de morte cerebral. E já agora podemos falar sobre as provas de morte cerebral. Portanto, são feitas por 2 especialistas, com experiência em cuidados intensivos, e é feita 2 especialistas, depois não pode falhar uma das provas, são vários passos, não pode falhar uma única, não pode haver dúvidas se houve resposta ou não a essas provas, e faz-se as primeiras provas. E depois, daí por um bocado, volta-se a repetir, podem ser os mesmos 2 médicos ou outros 2, não é importante, repete-se novamente. Se continuar a não ter qualquer resposta, portanto, é declarado o óbito nessa altura. Agora, há questões éticas que não são muito fáceis de enfrentar, não é? Como é que se processa essa questão no vosso caso? Há princípios éticos
na medicina intensiva, que são os mesmos que são aplicados à colheita de órgãos. E são eles a beneficência, a não maleficência, a equidade e a autonomia do doente. E passo a explicar. Portanto, nós temos o dever de fazer bem aos doentes. Fazer bem quer ao dador, mesmo em morte cerebral, e fazer bem ao receptor, a pessoa que vai beneficiar deste transplante. E não lhes fazer mal, em nenhum aspecto. Respeitamos toda a dignidade do doente, dador e da família. Pronto, não encaramos aquela pessoa que ali está como um cadáver, embora já tenhamos declarado o óbito. É uma pessoa com a sua dignidade que é mantida. Depois, a autonomia, portanto, o dador tem, obviamente, nesta altura já não, mas em vida tem a oportunidade e tem todo o direito de se declarar como não dador, portanto, de não querer que após a morte se lhe sejam colhidos os órgãos ou os tecidos, ou seja lá o que for. Até pode escolher que tipo de órgãos pode dar ou não. Aliás, isso é uma particularidade portuguesa. Nós temos, por lei, somos todos potenciais dadores, não é? Portanto, nós somos todos dadores. Se houver um acidente e se for possível colher um órgão nosso, ele será colhido, a não ser, doutora, que nós deixemos expresso que Exatamente. Não queremos. Existe uma declaração que é feita online, mas, portanto, nós temos um regime diferente. Em vez de nos declararmos dadores, declaramos-nos não dadores. Exatamente. Que é uma coisa que nos facilita ou que nos potencia a possibilidade de obter dadores. Portanto, há o Registro Nacional de Não Dador, que é muito simples de fazer, vai-se ao centro de saúde e faz, tem que ser próprio, obviamente. E se a pessoa estiver inscrita, nós não colhemos, não queremos, não podemos, por lei, colher, nem queremos, obviamente, se a pessoa manifestou esse desejo. E, portanto, todos temos o direito de optar. Se a legislação fosse diferente, como é em alguns países, em que a pessoa tem que declarar que quer ser dador, seria mais complicado, porque o ser humano habitualmente não pensa na morte, nem pensa no que vai acontecer depois da morte, a menos que já seja numa situação terminal. Portanto, ninguém se lembra de ir lá, de se declarar que quer dar órgãos. Portanto, isso dificulta muito a obtenção de órgãos para transplante. Ou seja, nós temos uma legislação já muito humanista e muito avançada. Exatamente. Apesar disso, como acontece em toda a Europa, e creio que em todo o mundo, há grande falta de dadores. Sim. Há listas de espera imensas, não só aqui, em todos os países, há listas de espera imensas e que estão sempre a aumentar. Com os progressos da medicina e com a possibilidade de manter as pessoas vivas até de idades mais avançadas, os órgãos vão falhando, ou falham os rins, ou falha o fígado, ou falham os pulmões, e, portanto, cada vez há mais necessidade de órgãos. E, por outro lado, também por esses mesmos avanços da medicina, por exemplo, um acidentado, que noutra época, se calhar, não poderia se aproveitar órgãos dele, já tem a possibilidade de sobreviver e de não dar os seus órgãos. Portanto, também dificulta. Por outro lado, também, mais uma vez, dentro dos avanços tecnológicos e dos avanços que se têm feito na medicina em geral, conseguimos manter os doentes mais tempo, conseguimos tratá-los mais, e aí já a idade do dador já não é um obstáculo. Portanto, aqui, salvo erro, há 2 anos, não fomos nós, mas colheu-se um fígado de uma pessoa de 92 anos e transplantou-se noutra, com sucesso. Portanto, manifestamente mais nova. Não sei, essa parte já não sei, mas sei que o dador, assim, habitualmente, sim, os mais idosos, sim, menos que 92 anos seria com certeza. E por outro lado, também e portanto já se permitem, já é aceitável serem dadores pessoas que aqui há uns anos atrás não eram. Por outro lado, para os receptores também há muita permissividade neste momento. Não se rejeita à partida, senão com razões muito fortes, uma pessoa que precisa mesmo do fígado ou do rim, ou seja lá do que for, não se rejeita a menos que haja razões muito fortes para isso. Portanto, até idades mais avançadas, até de pessoas com outras doenças, portanto, há ou seja, cada vez há mais necessidade de órgãos e nunca chegam, os que obtemos nunca chegam para aqueles que entram em lista de espera todos os anos. A nossa lista de espera, eu não tenho os dados do ano passado ainda não há dados definitivos, mas a nossa lista de espera em 2023, tinha mais de 2.000 pessoas.
Aqueles que entraram para a lista de espera eram mais do que aqueles que foram transplantados, portanto ainda cresceu a lista. Nessa mesma lista, não tenho a ideia do número exato, mas morreram algumas dezenas de pessoas, que não se conseguiu obter órgãos compatíveis para serem transplantados. E deve ser muito difícil gerir essa expectativa. Portanto, as pessoas estão estudadas, têm as provas já todas feitas para ser receptor, perdão, e estão nas suas casas com o telefone ao pé, à espera daquela chamada que pode vir em qualquer dia ou a qualquer hora, ou pode ser daqui a um ano. E imagino a felicidade destas pessoas quando às 3 da madrugada recebem uma chamada: olha, arranjamos um fígado, venha para o hospital já, que vamos transplantar. E a angústia do tempo a passar quando não toca. Exatamente. Quando não toca e vai piorando a situação. Exatamente. Essas listas, evidentemente, são listas nacionais que têm os seus critérios, não vamos falar nisso, isso é para outros, são outras entidades, mas sabemos que são feitas com critérios muito rigorosos, muito sérios. Interessa aqui percebermos quais são os passos envolvidos na preparação do corpo do doador para a recolha dos órgãos, isso sim. O que é preciso fazer depois, rapidamente, para que aquele órgão seja aproveitado e bem aproveitado? Temos de falar assim porque sim, claro, é a realidade. É a realidade. Pronto, a partir do momento em que alguém nos referencia um possível dador, nós vamos avaliá-lo e vamos ver se tem ou não a possibilidade de Portanto, desculpe, doutora, isto na rede da ULS Médio Tejo, é isso? Sim, ainda cá. Portanto, em qualquer hospital da ULS? Sim. Portanto, algum colega nos diz, ou algum enfermeiro nos diz, está aqui um doente que está em trauma cerebral, ou teve um AVC e está em coma, e nós vamos avaliar. Se realmente fosse uma tal situação, e é mesmo assim que é definida na lei, uma lesão catastrófica do sistema nervoso central e que seja irreversível, que não haja possibilidade nenhuma de vir a recuperar e que sabemos que vai evoluir para a morte, se não cerebral, pelo menos cardiocirculatória. Nós vamos avaliar, se não houver contraindicação nenhuma para a doação, recebemos o doente na unidade e é feita a manutenção do dador. Isto são doentes muito, muito difíceis, porque são muito instáveis, porque o cérebro perde todo o controle sobre a circulação, sobre a temperatura, sobre as diureses, portanto, todos os mecanismos de controle são perdidos. Portanto, são doentes muito instáveis. Fazemos a manutenção do dador, se realmente verificamos, fazemos exames, claro, se verificamos que pode dar um fígado, um rim, uns pulmões, seja o que for, registamos numa plataforma nacional, que é a Rede Portuguesa de Transplantação, que é do Instituto Português de Sangue e Transplantação. Aí todos os dados são colocados, a história, os exames que temos, e fica acessível quer para o gabinete coordenador, quer para os hospitais que transplantam, quando têm acesso a todos os dados. O registro é feito informático, mas depois é muito telefonema entre nós e eles a discutir isto e aquilo. Até ao tal telefonema que toca na casa de alguém e é feita uma festa. Exatamente. E, portanto, quando se aceitam, quando aí já é do gabinete, portanto, o Gabinete Coordenador do Colheita e Transplantação, que o nosso é de Santa Maria, como já dissemos, quando é realmente aceite um ou mais órgãos, eles vão consultar, primeiro consultam renda, claro, se o doente estiver inscrito. Não, nós não temos acesso ao renda, só ao gabinete. Se o doente não está inscrito, portanto, vão ver as listas de espera e ver que dadores têm o mesmo tipo de sangue e poderão ser aproveitáveis. Havendo dadores receptores potencialmente para estes órgãos, temos que enviar uma amostra de sangue, é uma amostra grandita, de sangue para provas de compatibilidade que são feitas no Centro de Histocompatibilidade, é uma palavra difícil. Histocompatibilidade. Histocompatibilidade. Exatamente. Que é feita no centro, portanto, no Centro de Histocompatibilidade, e para maior ligeireza ou maior agilização do transporte, há um protocolo com a GNR, e o transporte é feito se chamava antigamente a Brigada de Trânsito. Portanto, são aqueles que vão a velocidade na autoestrada e às vezes nós pensamos que eles vêm multar. Aqui onde helicóptero ou aqui onde... Também é possível, mas como o nosso centro em Lisboa é muito mais rápido se for
por via terrestre. E pronto, às vezes nós pensamos, vem para nos multar, não, vão levar ali uns sangues para fazer provas. Portanto, senhores condutores, quando já sabem, aliás, não é sempre que vem uma ambulância, saiam da frente. Mas isto é mesmo o carro da Brigada. É o carro da Brigada da GNR, portanto, não só ambulâncias, mas o carro da GNR tem todas. Pode ir lá um órgão. Exatamente. E é uma coisa lindíssima. É uma coisa lindíssima. Todo o processo em si, se nos abstrairmos do drama que é para aquelas famílias terem perdido um ente querido, todo o processo em si. Mas esse drama, doutora, existiria sempre. Sim, aí é que está. E aqui há uma lucidez que é preciso ter, até como sociedade, relativamente à morte. A morte existe, as pessoas morrem. Exatamente. E é esse um dos nossos focos também quando falamos com as famílias, em salientar os aspectos positivos. Aí, portanto, chega ao acento de histocompatibilidade, são aí feitas as provas e aí é que é selecionado o receptor final, aquele que é o mais compatível. E aí é que essa pessoa é chamada para o hospital onde vai ser transplantado, recebe o tal telefonema e vai e é preparado. Aí o passo seguinte, portanto já está escolhido o receptor, já está aceito o dador, então o gabinete tem que organizar uma equipa que venha acolher, porque a colheita é feita cá, mas a equipa é uma equipa especializada na colheita de órgãos, não são os nossos cirurgiões. É organizada uma equipa, é dada uma hora de chegada, nós articulamos com o bloco, e há aqui que salientar a enorme colaboração que temos do bloco operatório, anestesistas, enfermeiros e auxiliares, sem eles também não poderíamos fazer isto. Vem uma equipa e é acolhida no nosso bloco. Portanto, é uma equipa externa que vem utilizar o bloco do Hospital de Abrantes para fazer essa recolha, para que depois vai ser, então, feito o transporte do órgão. Exatamente. Até pode ser mais que uma equipa. Por exemplo, se é fígado e rins, é a equipa de cirurgia de Santa Maria que vem. Mas se é pulmões, uma equipa de Santa Marta também, que é onde se fazem os transplantes pulmonares. Se é coração e o coração é para o Porto, vem uma equipa de cirurgia torácica, de cardiotorácica do Porto. Portanto, até podem se juntar aqui 2 ou 3 equipas e depois cada uma vai intervindo consoante as prioridades. Essa equipa tem produtos especiais, são os líquidos de conservação dos órgãos, uns contentores especiais para manter a temperatura adequada e a conservação mais adequada para se perder o mínimo possível de qualidade do enxerto, portanto do órgão, acondiciona e seguem o seu caminho, portanto, para o hospital onde vai ser transplantado. Aqui fecha-se o corpo e aqui é uma cirurgia, é outro dos mitos que os familiares às vezes têm, que há uma mutilação do corpo. Não, é uma cirurgia como outra qualquer, é como ser operado ao apêndice ou ser operado ao intestino. Se é fechado o corpo com todo o respeito, se preservada o melhor possível o aspecto do corpo, não há deformação, não há mutilação, e é um corpo que depois vai para a morgue e depois é entregue então à família. Vamos fazer aqui uma pequena pausa na conversa para escutarmos a Diana Ralha e voltamos já de seguida. Até já. Hoje falamos de doação de órgãos e transplantação, mas já pensou em como gostaria de ser tratado em situações de saúde extremas, em caso de doença ou de acidente grave? O testamento vital, ou a diretiva antecipada de vontade, permite-lhe expressar as suas decisões sobre os cuidados de saúde, caso não possa fazê-lo no futuro. Este é um documento oficial onde manifesta as suas vontades sobre os cuidados de saúde que deseja, ou não, receber. O testamento vital pode ser feito por cidadãos nacionais, estrangeiros, refugiados, desde que residentes em Portugal e que sejam maiores de idade e não se encontrem interditos ou inabilitados por anomalia psíquica. É um ato de autonomia e responsabilidade, permitindo-lhe manter o controle sobre a sua saúde, mesmo em situações difíceis. Para iniciar o processo do testamento vital, o utente pode aceder à sua área pessoal do portal do SNS e descarregar o modelo de formulário do testamento vital. Para especificar em que situações clínicas a diretiva antecipada de vontade tem efeitos, tem nesse formulário várias hipóteses, como por exemplo, ser ou não submetido a reanimação cardiorrespiratória
ou a meios invasivos de suporte artificial de funções vitais, entre outros. Deve então colocar uma cruz assinalando-as. Após preencher o formulário, deverá entregá-lo no centro de saúde da sua área de residência. O testamento vital tem a validade de 5 anos depois da sua data de ativação. A 60 dias e 15 dias antes do prazo terminar, o utente vai receber uma notificação, por e-mail ou SMS, informando da proximidade da data final. Se o utente pretender continuar com o mesmo testamento vital ou desejar fazer um diferente, deverá repetir todo este processo. O testamento vital assegura que os seus desejos são respeitados, evitando decisões difíceis para a família em momentos de grande ansiedade e pressão. Permite-lhe recusar tratamentos que considere desnecessários ou que não estejam alinhados com os seus valores. Em suma, o testamento vital é um ato de amor e responsabilidade, permitindo-lhe cuidar de si e dos seus entes queridos. Informe-se, escuta as opções com a sua família e profissionais de saúde e tome uma decisão informada. A sua voz é importante, mesmo quando não puder falar. Sejam bem-vindos de novo, estamos de volta à conversa no Haja Saúde. Hoje senta-se no consultório a médica intensivista Lucília Pessoa, coordenadora da equipa de colheita de órgãos e tecidos do Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. E estamos a falar sobre a colheita de órgãos, colheita e transplante de órgãos. Doutora, vamos continuar a nossa conversa. E estávamos a entrar aqui num campo que é um campo muito sensível, delicado, mas que era bom que as pessoas começassem a perceber, ou que percebessem por fim, que a morte é o outro lado da vida, não é o outro lado da moeda, e portanto que era preciso descomplicar um bocadinho esta questão, não é, doutora? Facilitava bastante o vosso trabalho, certo? O aspecto emocional é muito importante. Lidamos com as famílias, somos nós que damos as notícias e informamos o que é que se vai passar. É um aspecto emocional importante e dramático, não só para as famílias, como para nós próprios, claro, profissionais. E isto tem a ver com... Está ali uma pessoa perfeitamente saudável, pelo menos que soubesse, de repente, ou tem um acidente, ou tem um AVC, de repente entra em coma e aquela família falou com ele ou com ela há bocado, convivia com ela há bocado e de repente... aquilo que a pessoa diz, não é? Aquelas coisas que diz, exatamente. Eu ainda ontem falei com esta pessoa, não é? Exatamente. E depois nós temos que dizer, o cérebro não funciona, vai morrer. E temos que utilizar os termos como deve ser. Nas nossas conversas com a família tem especificidades muito particulares. Fazer uma sala tranquila. Portanto, juntamos ali a família, os mais representativos, os mais próximos, connosco, com o médico e enfermeiro que estão com o doente, sentados ali e que num ambiente tranquilo, sem interrupções e com muita abertura da nossa parte. Portanto, há que haver muita honestidade, explicar tudo o que se passa e o que não se passa, e o que vamos fazer e o que não devemos fazer, para não prolongar a situação, estar prontos para responder a todas as perguntas, por mais ingênuas que possam parecer. Portanto, respondemos ou absurdas. A tudo. Exatamente, e nós próprios encorajamos, diga o que é que está a pensar, o que é preocupa, e não esconder nada. E, obviamente, isto tem que ser ao nível do nosso interlocutor, não é? Não vamos empregar termos médicos, isso é uma maneira de fugir à questão. E primeiro há que explicar que esta pessoa está num estado muito grave, depois há que explicar que vai evoluir para a morte cerebral, tentar que eles percebam o que é a morte cerebral, que, como já dissemos, é um conceito difícil, sobretudo para um leigo, e finalmente a dizer que, olha, quando entrar em morte cerebral, nós vamos tirar este e aquele órgão, mas é aqui também que podemos oferecer algum conforto às pessoas, nomeadamente apelando à solidariedade com os outros que vão morrer se não tiverem estes órgãos, quando para esta pessoa já não obviamente já não é útil. Apelar a este sentido de solidariedade, à personalidade da própria pessoa, como é que ele era, acha que ele gostava de ajudar, quase sempre a resposta é, gostava de ajudar toda a gente, e é uma coisa que facilita um bocadinho, obviamente não consola, mas facilita um bocadinho a aceitação e facilita um bocadinho o iniciar do processo de luto. Isto é fundamental
para eles e para nós também, porque para nós próprios, nós fomos formatados para tratar doentes, para resolver a situação, para os pôr bons. Nós próprios, no fim desta conversa, saímos de lá emocionados. E nós aqui já mudamos o foco, portanto, já não queremos salvar esta pessoa porque sabemos que não tem salvação. Mas há alguém que vai beneficiar, há alguém que poderá ser salvo. E aí a nossa angústia já não é salvar este doente, já é, ainda não entrou em morte cerebral. Os órgãos vão se degradar. Podemos perder este sucesso do transplante, exatamente. A equipa de colheita não pode vir hoje, só pode vir amanhã de manhã. E se ele fica instável? E se não conseguimos mantê-lo até amanhã de manhã? Portanto, aí o nosso foco muda completamente. E isso também é aquilo que nos ajuda. Portanto, nós fazemos isto há 16 anos. O nosso primeiro transplante foi no dia 6 de maio de 2009. Um homem de 49 anos, um AVC hemorrágico. Só conseguimos um rim. mas foi o nosso primeiro e foi iniciado um processo que tem evoluído e que temos adquirido experiência e que temos feito formações. E neste momento toda a equipa, de alto a baixo, médicos, enfermeiros, os auxiliares, os administrativos, todos nós estamos muito motivados para isto. As pessoas entusiasmam-se quando há um dador. E isso ocorre toda a equipa de alto a baixo, portanto, todos sem exceção, têm um orgulho muito grande e que é merecido. Nós conseguimos mais dadores precisamente por esta motivação dos profissionais. Portanto, também temos uma população envelhecida, uma população que tem muitos AVCs, mas, por outro lado, as situações de trauma, que são outra fonte de dadores em morte cerebral, geralmente não ficam connosco, vão para hospitais centrais. E nestas situações o que precisamos é a divulgação do que é. E o que temos obtido realmente é com formações constantes, com as jornadas, vamos ter este ano jornadas novamente, em que divulgamos e alertamos as pessoas, médicos e enfermeiros, para estes possíveis dadores. Só precisam é de falar connosco, é pensar na situação e falar connosco. E depois nós orientamos tudo a partir daí, mas é fundamental a divulgação e a formação das pessoas. Sei que esperamos as duas que esta conversa também tenha contribuído. Muito obrigada. O Haja Saúde volta daqui a 15 dias com mais conversas sobre saúde, como sempre, pela sua saúde, para que haja mais saúde. Até lá. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.